agora, veja bem, falarem juntos, agora o tema que eu vou falar vai ser para aqueles que estão sozinhos ou que gostam de viajar sozinhos. O Ministério do Turismo divulgou nesta semana, recentemente, uma pesquisa que mostra que mais de 17% dos brasileiros pensam em viajar sozinhos. É uma realidade que está crescendo a cada dia mais no nosso país. E para falar sobre esse assunto, eu recebo Regina Casale, que é diretora da Associação Brasileira de Agências de Viagens da Regional de Minas Gerais. Regina, bom recebê-la aqui no nosso programa, muito prazer em conhecê-la. E essa é uma modalidade diferente, né? A gente pensa em viajar, conhecer outros lugares, mas sempre levando aquela pessoa ali junto com a gente, o nosso cônjuge, a nossa esposa. Agora, essa modalidade crescente, viajar sozinho, Regina? Sim, agora as oportunidades de viagem cresceram bastante, né? Os destinos, as promoções, as facilidades, e as pessoas então se animaram mais a viajar. Muitas vezes elas não têm companhia porque depende de um amigo, ou de um marido que não pode, ou de uma mãe, de um parente, e elas acabam se sacrificando, deixando de fazer o passeio por falta de companhia. Dentro desse contexto aí, a senhora falou sobre destinos. Nesse perfil, quais são os destinos mais procurados? Olha, a gente tem bastante opções, depende muito do perfil do passageiro. Se ele gosta de uma coisa mais badalada, se ele quer uma coisa mais quieta, se ele quer uma coisa mais cultural. Para o cidadão que quer, assim, quer curtir, ele quer conhecer lugares, ele quer algo mais agitado, quais são os destinos mais interessantes? Olha, aqui dentro do Brasil seria o Nordeste, né? Arraial da Ajuda, Porto de Galinhas, Maceió, seria mais urbano, ele pode pegar um resort de cidade. Normalmente a gente indica lugares assim mais centrais para que ele possa se locomover com facilidade, sem depender de outras pessoas para estar ali junto 100%. Pensando assim na solitude, aquele homem, aquela mulher que quer viajar, mas para dar uma descansada, colocar a cabeça no lugar, relaxar um pouquinho, o que é mais interessante para esse perfil? Olha, ele pode ir para lugares tranquilos também, até mesmo um destino praia, mas um resort mais afastado, uma ilha. Até mesmo aqui em Minas a gente tem opção, né, nos nossos hotéis aqui de estações de água, como Araxá, por exemplo, ele tem ali uma área bastante preservada que ele pode ficar ali descansando sem muito contato até com muitas outras pessoas. É mais tranquilo mesmo. Bem mais tranquilo. Quando a gente fala nesse sentido assim dos perfis, normalmente a gente já pensa em alguns motivos. Por que então essa modalidade, além aí, a senhora já citou, que é a questão de companhias, às vezes calendário, por que está crescendo essa modalidade de viajar sozinho? Olha, primeiro porque os destinos também surgiram assim em evidência, o turismo está crescendo cada vez mais e oferecendo esse tipo de opção, que antigamente não era muito comum, né? E os próprios empreendimentos oferecem um certo lazer voltado para esse tipo de passageiro. Então já tem o... eles têm, por exemplo... Já está tudo preparado para eles. Exatamente. Né? Por exemplo, nós temos hoje hotéis que têm equipe de lazer exatamente voltado, porque antigamente tinha equipe de lazer para criança, hoje não, tem equipe de lazer voltada para o adulto. Temos aí cruzeiros marítimos, onde as pessoas que gostam, por exemplo, de dançar, de fazer passeios, eles têm inclusive pessoas dentro do navio que podem fazer essa companhia. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe no mundo hoje, já no exterior, aqui no Brasil eu desconheço ainda, mas o que eles chamam de best friend. Você entra num site e procura naquela cidade um best friend. São pessoas que estão disponíveis a fazer companhia, levar para passear, fazer city tour. E uma companhia não diz mesmo respeito a uma relação amorosa, definitivamente. É só a companhia mesmo, é só para mostrar. Exatamente. Pessoas que querem conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, estritamente profissional. E isso aí, então, vai também dentro dessa particularidade da viagem sozinho, Regina, essa questão também que a pessoa
um dos benefícios é esse, ele vai fazer necessariamente novos amigos. Claro, não tenha dúvida, vai conhecer outras pessoas e normalmente quando a pessoa viaja, eu sempre indico que ele procure fazer passeios, se ele quer esse contato, né, com outras pessoas, que ele procure fazer passeios onde tenham outras pessoas, porque ele conversa com o que está sentado do lado, numa parada ele conversa com o outro, conversa com as pessoas locais. Então ele vai se envolvendo, vai descobrindo coisas, vai vendo que é tranquilo ele viajar sozinho. Que legal, muito bacana. Agora, Regina, vamos pensar sobre o calendário. É uma questão que é muito atrativa para quem viaja sozinho, porque aí ele se programa, né? Sim, ele pode se programar com bastante antecedência. Hoje, quanto mais antecedência a pessoa se programar, melhor ela vai, o custo-benefício. E o importante é ela sair fora dessas temporadas, que são as temporadas chamadas alta temporada. Tem alguma periodicidade assim mais procurada hoje? Outubro, março, Olha, setembro? para os solteiros não, mas são essas épocas realmente de baixa temporada, onde eles encontram melhores tarifas, mas tem pessoas que infelizmente não podem viajar nessa época, né? Mas são onde eles encontram melhores tarifas, melhores preços. E as cidades, o turismo funciona 100%, né? Todo ano, né? Durante todo o ano. E por falar em turismo funcionar, deixa eu dar uma desviada aqui no nosso assunto. O dólar aumentando, como é que está fazendo, gente? O dólar aumentando, aí a gente tem que orientar o passageiro que vamos programar mais para frente, já vai pagando com tranquilidade, porque aí ele já se programa, ele já sabe quanto ele vai pagar, quanto ele vai gastar, né? Tem que se programar, hoje teria que se programar. A palavra-chefe aí, a palavra assim, chave nessa história, Regina, é a questão da planejamento. Como deve ser esse planejamento? O que a senhora pode orientar os nossos queridos aí como planejamento, um primeiro passo, um segundo e um terceiro? Olha, a primeira coisa é ele escolher um destino que ele tem vontade de fazer. Se é praia, se é montanha, se é cidade, se é no exterior, se é aqui no Brasil. Escolher o destino e aí já escolher uma data. Agora, como você disse, com o dólar um pouco mais alto, de repente uma data um pouco mais à frente, que ele vá se programando e se preparando para fazer essa viagem com antecedência. Com antecedência. Agora, para esse tipo de viagem, vem alguns medos, pelo menos é o que eu penso. Eu não quero fazer a viagem sozinho. Quando eu tenho que viajar para ministrar em outro lugar, alguma coisa assim, Regina, eu confesso que eu fico assim, igual embrulho de manga. Já viu embrulho de manga? Negócio todo desajeitado, isso aí sou eu. E eu tentando pensar com a cabeça de quem vai viajar, eu fico pensando assim, o que pode ser? E a minha segurança? O que eu vou ter como segurança? A questão, por exemplo, e se eu ficar doente? Como lidar com essas condições dessas condicionais aí? Olha, hoje a gente orienta, né, o cliente que vai viajar, a todos os clientes, principalmente aquele que vai viajar sozinho, ele tem que escolher numa cidade um local onde seja seguro, onde a gente tem informações que aquele local é um local seguro para ele sair caminhando à noite, para ele ir jantar, para ele voltar mais tarde. Então, assim, a questão de segurança realmente eles têm que ser orientados a isso. Quanto à questão de doenças, hoje todas as viagens, a gente existe um seguro, uma assistência ao viajante. A gente chama de seguro de viagem, mas é uma assistência ao viajante, que dá todo tipo de assistência em caso de doença. Ele tem um telefone, ele faz um seguro para o período que ele vai viajar e ele tem ali uma assistência médica, jurídica, odontológica, hospitalar, que ele chama por telefone, com pessoas falando em português, né, no caso do exterior. E aí, nesse caso, ele vai orientar. Esses seguros, inclusive, se for uma coisa grave, que ele tenha que ficar internado e tudo, esses seguros, inclusive, cobrem um familiar para ir acompanhá-lo durante, então, o período que ele necessitar. Mas o importante é escolher um lugar seguro, um hotel numa rua tranquila, que seja seguro, e também os meios de transporte, né? Tem muitas pessoas que pegam transporte clandestino para ficar mais barato. Então, a gente orienta que não faça isso, mesmo que esteja acompanhado, né? Que procure sempre a pessoal credenciado, que tem essa disponibilidade. Então, aí que está também um ponto crucial nisso aí. É necessário que busque uma empresa idônea, uma agência de viagem com boas referências. Na internet, nós conseguimos buscar essas referências todas, não é isso? Através até do próprio site da nossa associação, da Associação Brasileira das Agências de Viagem,
aqui ABAV, a né? ABAV MG, nós temos aqui a ABAV MG, no caso de Minas Gerais, você pode pesquisar todas as agências e solicitar também informação através da ABAV Minas Gerais. Que legal. Eu, particularmente, eu não tenho essa vontade, não. Mas há quem goste, quem precise, quem deseja aí, então ficam aí as dicas da Regina Casale para você que nos acompanha aí, que pode viajar sozinho, que quer viajar sozinho. Então, muito cuidado, seu planejamento ele tem que ser feito com antecedência, passando, claro, por uma boa agência de viagem, para que você tenha toda essa segurança. Não é isso, Regina? É isso mesmo. Né? Regina, muito obrigado pela sua presença aqui, que foi bom para a gente, pelo menos para mim, desmistificou algumas coisas aqui. Certo. Né? Mas eu sei que para o pessoal de casa também foi excelente. Muito obrigado pela presença. Eu que Volte agradeço. sempre. Vamos falar aí sobre também muita viagem aí, vai ser bom. Vamos falar sim. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Obrigado a Bom você. dia. E olha, gente, tem quem opte por viajar por conta própria, que foi, vocês ouviram aqui o que a Regina disse, né? Então, às vezes tem algumas questões, mas nós vamos ver um pouco dessa modalidade, que é aquela viagem chamada mochilão. Exatamente. Então, roda essa matéria bacana demais aí sobre o mochilão. Uma mochila nas costas, algum dinheiro no bolso e, quem sabe, um roteiro pré-programado. É tudo que a gente precisa para começar um mochilão. Em setembro desse ano, eu e a minha amiga Juliana colocamos uma mochila nas costas e saímos para conhecer a América do Sul. Conhecemos 2 países, Bolívia e Peru. Nesses países, nós conhecemos cidades como La Paz, Cochabamba, Cusco, Ollantaytambo e Machu Picchu. Bom, o melhor de viajar é conhecer lugares novos, sem dúvida nenhuma. Mas com certeza é também fazer novas amizades. E eu quero apresentar para vocês 3 pessoas muito especiais que eu conheci durante meu mochilão. E você vai conhecer um pouco do mochilão delas também. Vamos lá? Eu sou o Wagner, eu sou aqui do Paraná e eu fiz meu mochilão junto com meu amigo André, que é de uma cidade vizinha. E nós conhecemos a Sara e a Juliana no final da nossa viagem em La Paz, durante o downhill da Estrada de la Muerte. Com um roteiro um pouco diferente do nosso, Wagner visitou Lima, Cusco, o Vale Sagrado dos Incas, a tão famosa Machu Picchu e Puno, as margens peruanas do Lago Titicaca. No lado boliviano, conheceu as lindas ilhas do Sol e da Lua, a capital La Paz e o magnífico deserto de sal, Uyuni. Ponto alto da nossa viagem, acredito que tenha sido conhecer Machu Picchu, porque era o nosso principal objetivo e que, na minha opinião, foi o lugar mais incrível de todos, apesar que todos eram bem interessantes. E acredito que o único problema que a gente acabou enfrentando, que não estava tão dentro do planejado, era a questão do retorno de Uyuni para La Paz, que havia uma manifestação bloqueando as estradas. E aí nós tivemos que descer do ônibus e caminhar cerca de 10, 12 quilômetros até conseguir um transporte para levar a gente para La Paz com os mochilões nas costas. Mas fora isso foi tudo bem tranquilo, bem planejadinho. Uma das melhores coisas de se viajar de mochilão, eu acredito que seja conhecer pessoas mesmo, como a gente conheceu a Sara e a Juliana. A gente conheceu também outros brasileiros, peruanos, bolivianos, que são muito receptivos. A gente conheceu americanos, europeus, franceses, alemães, ingleses, belgas, até conhecemos australianos, outros sul-americanos como equatorianos e argentinos. Então é uma troca de experiência, uma troca de culturas bem interessante que só acho que o mochilão proporciona para quem viaja. Então pessoal, é isso aí, um abraço e até mais, tchau, tchau. Eu sou Gustavo Casanova, moro no Guarujá, litoral de São Paulo. Eu fiz um mochilão com mais 2 amigos em setembro desse ano. Pela América do Sul a gente ficou 31 dias rodando, a maioria do tempo de ônibus. Inclusive a gente conheceu a Sara e a amiga dela, 2 doidas, num ônibus. Num ônibus que ia de Copacabana, da Bolívia, até Cusco, no Peru. Então,
A gente fez, eu e os meus amigos, a gente só comprou a passagem de ida para Corumbá, no Mato Grosso do Sul. E atravessamos a fronteira a pé para Bolívia, chegamos em Porto Quijarro. Nada. A gente pegou um ônibus à noite para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia ainda. Ficamos... Essa é uma ideia para gastar pouco no mochilão, viajar de noite e já economizo do hotel, né? Gustavo e seus amigos também conheceram Bolívia e Peru, mas com mais dias para viajar, seguiram estrada para o Equador. As 25 horas de viagem que viraram 29, a gente ficava 2, 3 dias num lugar e cansava ou então acabava as coisas para fazer, enjoava do lugar ou não gostava, pegava, comprava passagem já para outro, por isso que a gente só comprou passagem de ida. Depois de Guayaquil, a gente pegou outro ônibus para Banhos, no Equador ainda. É uma cidadezinha bonitinha, o vulcão de lá estava ativo, vulcão Tungarahua. Aí a cidadezinha estava meio que em alerta, coisas que acontecem no mochilão pela América do Sul. Aí a gente foi num balanço lá que chama Casa del Árbol, balanço para o fim do mundo, né, que a gente conhece aqui. E de Guayaquil a gente pegou outro ônibus para Quito, capital. E de Quito só que a gente comprou a passagem de volta para o Brasil. E fica a dica aí, vale a pena, se joga mesmo, vai, não compra muita coisa, não leva muita roupa porque dá para ficar lavando, entendeu? Você vai conhecer muita gente, você vai conhecer muito lugar, muita cultura, vale a pena, recomendo mesmo. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Camila. Eu conheci a Sara em La Paz durante um mochilão. Ela me pediu para contar um pouquinho da minha experiência para vocês. Vamos lá! Essa viagem foi feita quase sem nenhum planejamento. Eu estava na Argentina fazendo intercâmbio e decidi viajar depois do intercâmbio. Juntei o dinheiro que eu tinha, orcei pela internet os passeios, os lugares que eu gostaria de conhecer, os translados e vi que eu conseguia chegar até Machu Picchu, que é o destino dos sonhos de muita gente. Então eu montei um roteiro circular, saindo e voltando pela Argentina e passando por Bolívia, Peru e Chile. Eu pensava que o ponto alto da viagem seria Machu Picchu, mas eu me enganei, porque a Bolívia me surpreendeu muito. O legal de fazer uma viagem assim, com pouco planejamento, é que você tem a agenda aberta para escolher o que você quer fazer. Eu também fiz essa viagem sozinha, o que me proporcionou conhecer muita gente, fazer muitos amigos. E como eu falo espanhol, ficou muito fácil de interagir com a cultura local, o que é maravilhoso. Se você quer fazer uma viagem como essa, com pouco planejamento, de uma maneira mais tranquila, 2 dicas eu dou para você. A primeira é, deixe alguns dias de folga no seu roteiro. Esses dias vão servir para você evitar problemas com os perrengues. E você vai sempre passar por algum perrengue no caminho. Você vai perder um voo, um translado, você vai ter uma dor de barriga e não poder seguir viagem, ou você vai simplesmente adorar algum lugar e querer ficar mais um dia. A segunda é, se você estiver viajando sozinho, ou no máximo com mais uma pessoa, não reserve as coisas com antecedência. Negociando na hora sai mais barato. Sobre a questão da segurança, é só você ficar atento e ter os mesmos cuidados de segurança que você tem aqui no Brasil, que vai dar tudo certo. Eu viajei sozinha e não tive nenhuma experiência negativa com relação a isso. Aproveite a experiência para experimentar a comida local, fazer amigos e viver intensamente. Por fim, eu queria dizer que, na verdade, mochileiro não precisa de dinheiro, mochileiro precisa de coragem. Então se jogue e viva essa experiência pelo menos uma vez na vida. Um beijo! Viu só? São muitas histórias para contar. E você? Tá esperando o quê? Quem sabe a gente se encontra no próximo mochilão. Muito legal. Nossa querida Sarinha, um beijo grande. Ficou excelente, Sara. Gente, e agora
quadro que você gosta tanto e é tão abençoado e abençoada. É hora do nosso quadro Mundo do Trabalho.